Olá, meus amigos da Diário do Brasil, TV Prevê. Nós estamos iniciando mais um programa Enfoque Esportivo, diretamente do Jardim Ferraz, da cidade de Bauru. Bem, hoje estamos trazendo para vocês um ex-jogador do Noroeste. Mais um, né? Já vieram outros aqui. Nós gostamos de resgatar essa memória, né? Noroeste que está agora aí na segunda divisão, como esse programa ele é reprisado a semana inteira, nós não sabemos o que vai acontecer no meio da semana. Mas no sábado que passou, ganhou de 1-0, gol do Luizão, em cima da hora. Mas é assim mesmo. O torcedor, nossa, que sufoco, isso é Noroeste, cara. É Noroeste. Comecei a acompanhar esse time quando eu era garotinho, eu tinha 16, 15 anos, 63. Comecei a assistir esse Noroeste aí. Estou aqui com toda a minha equipe, não é mesmo, Henrique? Está aqui o Henrique, está o Bruno, está a Rafaela, o Fábio, o Leonardo, o Leozinho, né, Leozinho? Fabiano e o Alantini. Fabiano coordenando aí, né, Fabiano? A gente não se vê faz tempo, cara. Na hora do meu programa, o Fabiano não está aqui, está trabalhando nos bastidores aqui na televisão. Grande abraço a todos, sempre com a supervisão aí do Renato e Renatinho Zaiden. Bem, vamos falar agora do nosso entrevistado, que é o Modesto. Jogou no Noroeste, jogou muito no Noroeste na década de 80 e numa época boa do Noroeste, né? Deu muitas alegrias para a torcida do Noroeste. E vamos relembrar aí a história, o começo da carreira dele, né? Boa tarde, Modesto. Boa tarde, Faria. Boa tarde aos espectadores aí da TV Prevê. E um forte abraço aí, em especial aos espectadores aí do Enfoque Esportivo. Isso, aí é o Modesto. O Modesto jogou no Noroeste na década de 80. Como é que começou a sua carreira? Conta o comecinho lá de trás. Seu pai tinha uma escolinha, parece, na Dutra, né? Isso, Faria. O começo de tudo foi lá na Vila Dutra, né? O meu pai tinha um time de futebol lá, chamava Ferroviário. Chama até hoje, né? Esse time é tradicional no futebol amador aqui em Bauru. E meu pai tinha a escolinha e sempre levava a gente para jogar junto com ele, né? E ali foi onde eu aprendi. A maioria do que eu sei no futebol foi aprendido ali com meu pai, no Ferroviário da Vila Dutra. Ferroviário da Vila Dutra. Como é que chamava seu pai? Senhor Aristides. Senhor Aristides, lembro dele. Isso. Eu lembro, Inclusive, Faria, aqueles torneios de 1º de maio que tinha lá no bairro, não sei se você lembra, era um torneio tradicional. Era o meu pai organizava o torneio lá em cima e lá embaixo tinha a quermesse na igreja. Acabava o campeonato, o torneio aqui, aí o pessoal descia para comemorar lá embaixo. E lá embaixo era seu Robotão, seu Zé Aparecido, seu Satu, a dona Geraldina, o pessoal que organizava lá o churrasco. Família Robotão, que veio de Avaí, inclusive. Isso mesmo. Tinha o Robotão, tinha a menina, como é que ela chamava? Conceição, né? A filha dele. Conceição, olha. Seu Zé Aparecido. Família Robotão. Veio, se aninharam ali na Vila Dutra e acertaram ali. Vila Dutra é famosa, a Vila Dutra. Me lembro da Vila Dutra, a gente saía... subia ali, tinha o bar do Pagaeu, não é o Pagaeu, não era ali? Pagaeu, É Vila Dutra, não? É Vila Dutra, Curuçá, né? Curuçá já. Lá embaixo, ali, perto da estaçãozinha. O Pagaeu. Quando começou a criar, acho que ali o Pagaeu foi no Vila Dutra, era, né? Eu acho que era no Vila... Ou era na Santa Cândida? Eu acho que era na Santa Cândida. É uma história boa. Quando começou a criar o bairro, a Histórias de Bauru, tem um programa, o Renato já falou isso, o Renato Zaid já vai fazer isso. Faria vai trazer umas coisas aqui. Começou a criar o bairro, e então até que os caras vão montando a barraquinha ali, e começou a montar o bar, fazer um tirão e tal. O cara inteligente montou um barzinho ali, vou montar um barzinho aqui na entrada do bairro. O Zé gastava ali e tal. Amanhã eu venho aí, depois eu pago. E aí passou, criou, aí ele, paga eu, que eu passava. Passava outro, paga eu. Depois de um mês dele não pagou, aí virou o bar do Paga Eu ali, famoso ali. Bom, Modesto, conta então aí, como é que você começou então? Então, aí do Ferroviário, aí o Nilson, o cunhado meu, ele era muito amigo do Pavanello. Sim. Presidente da Dragões Vermelhos, né? Sim, Sangue Rubro. Sangue Rubro, E... compadre Pavanello. Isso, ele mesmo. Aí o meu cunhado conversou com ele conseguiu, deu fazer um teste lá no Noroeste. Sim. Aí meu cunhado foi lá em casa me buscar e me levou para fazer o teste. O treinador era o Banha na época.
Só que chegando lá, meu apelido... Mas lá atrás foi o Zé Carlos Coelho, né? Não, depois foi o seu Zé. Ah, sim, é. E o Banha que era o treinador. O Banha era o treinador do infantil nessa época. O Banha fez muito jogador. Isso, aí chegando lá, eu fiquei ali do lado do vestiário, debaixo da janela, e meu cunhado entrou para conversar com o Banha, para ver se eu podia fazer o teste. E meu apelido lá no bairro, na Vila Dutra, é gordo, ninguém me conhece por Modesto, só que eu era magro. Mas já o apelido já era gordo. Já era gordo, E o meu cunhado falou com o Banha, trouxe o gordo para fazer teste aí, e eu escutei a hora que ele falou. Aí o Banha falou, gordo? Mais um gordo aqui no Noroeste? Eu não aguento. E eu escutei aquilo, eu era muito tímido, né, Faria? Eu escutei aquilo, fui embora. Falei, não vou fazer teste nenhum. Aí meu cunhado saiu correndo atrás de mim. Me pegou lá no portão, lá em cima. Aí eu voltei para trás, ele me explicou tudo. Aí me apresentou pro Banha. Falou, mas você falou que era gordo? Não é gordo, era magro. Aí fui pro teste aqui no Alto Paraíso, tinha um campo de terra ali. Sim. Ali que eles faziam a peneira, que fala, né? Sim. E ali com 10 minutos de treino, eu estava treinando no time de baixo. Aí o Banha já me tirou, tirou o rapaz do time de cima, colocou o colete em mim, e dali para frente a gente teve a oportunidade no Noroeste ali, né? Aí ali foi o começo de tudo, no campinho ali no Paraíso. Você já foi pro time de cima? Time de cima do infantil ali. Aí depois, já estava no Noroeste treinando, porque o juvenil treinava 1h da tarde. Só para saber se tá bom, melhorou agora? Agora ficou joia, então vamos lá. O juvenil treinava 1h da tarde, não sei se você lembra. A gente treinava 1 hora ali no Padilhão. Isso já no juvenil. E nós fomos treinar, deu 3 horas, o nosso treino acabou. Aí o Luizão, do preparador de goleiro do profissional, foi lá para buscar um volante, um jogador, porque o Vadinho tinha machucado aqui e não ia treinar. Ia precisar de um volante para o time de baixo, para fazer o número para fazer o coletivo. E eu já estava cansado, né? Eu estava lá deitado lá, e o seu Zé Carlos Coelho era o nosso treinador nessa época. Aí eu escutei quando o seu Zé Carlos falou, Luizão, leva o Modesto. Puxa, Faria, aquilo me deu um ânimo, eu já tinha treinado, estava cansado. Aí a gente usava o material, tudo o resto do profissional, né? Calção, meia velha, chuteira velha e tal. Aí o Luizão me pegou, fomos lá pro campo, e eu cheguei lá e me deram tudo novo. Meia nova, chuteira nova para treinar coletivo. Nossa, aquilo me animou. Aí fui pro Varley, era o treinador do time de cima, né? Aí fui pro coletivo, acabou o coletivo, graças a Deus fui muito bem, né? Aí o Varley me chamou no canto lá, falou, ô garoto, ele falava grosso, ô garoto, a partir de hoje você vai treinar aqui com o profissional, só vai jogar no júnior lá. Aquilo me deixou muito contente, né? Aí eu cheguei em casa, falei pro meu pai é noroestino de coração. Meu pai ficou muito contente, a minha família toda, sabe? Naquela época a gente almoçava e jantava na mesa, todo mundo junto. E eu cheguei em casa, meus irmãos estavam todos sentados lá, e eu falei, foi uma emoção muito grande, viu? Foi você ia treinar no Noroeste. Treinar no time profissional. Varley também. Era o Varley de Carvalho, o treinador do time de cima. Banha, Varley, só falou o nome aí de cara que sempre foi peça fundamental para o Noroeste. Eu vi o Banha fazer coisas que... Bolão e Banha, né? Isso. Começou o Bolão lá atrás, depois o Banha, né? Fizeram muitos jogadores, a base funcionava. E me parece que agora o Noroeste vai voltar a fazer a base, né? O Reinaldo Manalito tem falado isso, que deve fazer a base lá na frente. Precisa ter base mesmo, porque o time, se não tiver base, fica só trazendo jogador que custa caro. Você não vai trazer um jogador que não tem nome, ou que não está bem lá fora. E para trazer esse jogador que está bem lá fora, custa porque vai ter que pagar para o time onde ele está. Né? Às vezes tem contrato lá. E agora, se você faz, quando faz aqui é de graça, né? Sim. E tem mais amor, briga mesmo. O jogador que vem, às vezes, vem com essa mesma índole, né? Mas não é como quando você começa na base, né? Você vê os caras comentar, né? Mesmo profissional de time grande, como começa com 8, 9 anos no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, no Santos, e chega no time de cima, a raça é muito maior. Sim, né? Você veste a camisa do time, né, Faria? E na época, nossa, Faria, você vê como o Bauru é formador de jogador, é um celeiro de jogador. Sim. Pena que não estão dando mais chance para essa garotada, né? Mas na época tinha eu, Marcos Coco, Maurício Cozinho, Marquinhos Yamamoto, Roger. É tudo filho de Bauru. Tudo craque. Tudo formado ali no Juvenil do Noroeste. O Roger Pão Direita. O Roger Pão Direita, filho do Lisboa. Do Walter Lisboa. Um ponta direita que hoje a gente não vê mais. Fez um gol olímpico no Morumbi. O primeiro gol olímpico da história do Morumbi foi o Roger que fez. O Roger fazia coisa inédita. Fez o gol olímpico no Morumbi.
E o Pato, que vem, que vou entrevistar hoje, aqui hoje, devo entrevistar hoje ainda, né? O Pato, você falou do Marquinhos Yamamoto. Marquinhos Yamamoto. Nossa, Marquinhos Yamamoto. Marcos Coco. É tudo filho de Bauru. O Coco era para eu trazer aqui. Coco, vamos conversar de você vir, cara. Vou acertar. Eu vou acertar aí com o seu patrão. O Coco trabalha numa empresa, né? Né? É mais difícil para vir porque o programa é gravado às 13 horas na segunda-feira. Então é mais difícil. Mas eu quero trazer o Coco aqui faz tempo já. Eu já falei com ele por telefone, né? Sim. Vamos tentar trazer. E como é que foi depois sua... Noroeste começou... Aí depois, o Noroeste que abriu as portas para mim, né, no futebol. Aí o Varley trouxe e já botou você para jogar, ou você ficou no banco? Aí eu treinava com um profissional, né? Eu só jogava no Júnior. Então, quando o Júnior precisava, eu voltava para o Júnior para jogar. Mas eu sempre treinando com profissional. Aí em 85, naquela final que o Noroeste subiu em 86, a gente fez parte do elenco. Eu, o Maurício Cozin e o Marquinhos Yamamoto. Nós subimos com o time. Subiu em Campinas? Isso, lá em Campinas, em 86. Exatamente. Aí dali para frente a gente começou a jogar mesmo, sabe? No Noroeste. Aí já veio o Fecina para cá. Com o Fecina eu joguei bastante, né? Inclusive o meu jogo aqui contra o Palmeiras. Antes do jogo, o pessoal da imprensa, né, que criticou bastante. Que onde já se viu um menino de 17 anos para marcar Mirandinha. Artilheiro do Campeonato Paulista. Mas as pessoas que estavam falando, Faria, conhecia a gente, sabia do potencial da gente, né? E eu não estava sabendo de nada, fui para o jogo e tal. No final, depois do jogo contra o Palmeiras, Mirandinha não fez nada, nós ganhamos o jogo de 1-0, né? O gol do Juliano. Sim. Aí esse repórter que falou mal de mim foi lá, eu estava tomando banho no vestiário, ele chegou lá e pediu desculpas para mim ao vivo. Pô, Modesto, eu queria pedir desculpa para você ao vivo, porque antes do jogo andamos falando alguma coisa que a gente não... Eu não estava sabendo de nada, agradeci. Aí cheguei em casa e meu pai falou, ó, o rapaz lá tinha falado mal de você antes do jogo, que você não ia conseguir marcar o Mirandinha, e depois ele teve que engolir, né? Aquele Mirandinha baixinho, pequenininho? Ele mesmo, artilheiro, né? Que Deus. Tava eu e o Vitor Hugo na zaga, Faria. Aí como é que ele ia deixar esse homem passar? Não tinha jeito. Aí, Vitão. Vitor Hugo tá para vir para cá também. O Vitor Hugo é um parceiro. Você e o Vitor Hugo lá na zaga não passa ninguém mesmo. Mas o avô do Mirandinha teve um jogo, um sábado à noite, teve uma quermesse, acho que em Pirajuí, eu estava morando em Avaí, foi coisa assim, 80 e tanto, lá vai pedrada. Eu fui para Pirajuí, eu e um amigo meu, aí chegamos lá, tinha um cara com um radinho. Falei, quanto tá o Corinthians e Palmeiras? Ele falou, 2-0. Falei, para quem? Corinthians. Pô, o Corinthians ganhando do Palmeiras 2-0, o Corinthians sempre teve... 2 gols do Mirandinha. Que Mirandinha? Porque tinha aquele Mirandinha antigo, né? Falou, não, entrou um cara de Mirandinha aí. Mas Mirandinha, não sei que esse Mirandinha. Dá a pouco 3-0. Falou, nossa, mas o Mirandinha fez o terceiro, 3-0. Falei, nossa, então acharam um novo Pelé. Explodiu, mas ele era muito cítrico, né? Sim, sim. Cíclico. Cítrico não, é cíclico. Ele subia, cítrico é a laranja. É a laranja. Ele subia, depois jogava mal. Aí subia. Tinha altos e baixos. Altos e baixos, Então era muita... Ele não era regular, né? Mas foi um bom jogador. E aí, como é que foi depois? Aí depois o seu Valeriano formou o time de aspirantes. Lembra que jogava aspirante e profissional? Sempre jogavam juntos. Sim, sim. Porque aqui garotada assiste muito a televisão. Sim. Antigamente, o Campeonato Paulista, o time tinha que disputar o titular e o aspirante. O Noroeste ia jogar em Marília, tinha que levar o primeiro time e o segundo time, fazer preliminar com o time aspirante. Isso era bom, porque dava cancha para o time. Ia jogar em Rio Preto, levava o titular e o aspirante. 2 times o time tinha que levar. E quando o adversário vinha aqui era a mesma coisa. Mesma coisa, né? Então era assim. E aí o seu Valério montou o time de aspirante, né? O seu Valeriano. E nós conseguimos chegar na final contra o São Paulo. Aquela final caipira que teve Novo Horizontino e Bragantino no profissional. E São Paulo e Noroeste na preliminar dos aspirantes. E aí nós conseguimos. O primeiro jogo em Novo Horizonte foi 0-0, né? Sim. E o segundo jogo lá em Bragança, nós ganhamos de 3-0. Inclusive o primeiro passe do gol foi eu que dei, né? Quem fez o gol? O Marquinhos Yamamoto. Yamamoto, Ele é uma bola que a zaga tirou, eu dominei ela no meio do campo, o Marquinhos. Ganhou de quem? Do São Paulo, né? Do São Paulo, São Paulo, foi um campeão em cima do São Paulo. Paulo. Do aspirante. Campeão aspirante em 90. E aí depois... Quem jogava no São Paulo nessa época, que você lembra? O Baiano, lembra do Baiano? Baiano, que era de Bauru. Nossa!
O Baiano jogava muito também. Deu aquele problema com o Telê, né? Sim, O Telê era muito excêntrico, né? O Telê era muito... rígido, Caxia, né? rígido, Tem que ser no futebol, mas a hora ele era assim... O Baiano chegou lá meio cabeludinho, lembra? Cheio de cabeludinho, ele falou, ó, moleque, você corta o cabelo, senão você não... Aqui não entra, não. E o Baiano não cortou, né? O Baiano era personalidade forte, falou, vou cortar o cabelo, não joga bola, pô. Né? E aí não cortou, aí o Telê começou a encostar ele, né? E depois ele veio pro Noroeste, né? Ele chegou a jogar conosco aqui. Voltou pro Noroeste, mas jogava muita bola o Baiano. E naquele jogo, o destaque do nosso... O Maurício machucou, teve que sair do jogo. Cozinho. Aí entrou o menino, o Campagnolo. Campagnolo, o Marco Campagnolo. E ele entrou meio nervoso, depois ele se afirmou, sabe? Aí ganhamos o jogo de 3-0. E o melhor em campo foi o Campagnolo aquele dia, né? Olha, entrou e foi o melhor em campo. Firmou, foi bem firminho, porque o Bambu, o Maurício, se machucou, né, no jogo. Aí ele entrou e segurou a ponta do... Maurício jogava muito também. Jogava. Maurício Cozinha. Foi na época do Cláudio Mantini, que era presidente? Esse é o Cláudio. Não, na época era o Badi Massad, né? Presidente do time. Mas teve uma época do Cláudio, né? O seu Cláudio foi bem antes, né? Antes da gente entrar ali. 84, Cláudio Mantini. Depois veio o Badi. Badi Massad. Depois veio o Cavalieri como presidente. O Edson Cavalieri, grande presidente, Edson Cavalieri. Nossa! Inclusive na época do Cavalieri. E o Patá era o vice-presidente de futebol. Vice-presidente de futebol. E eu falo sempre aqui, nós temos que fazer isso. O que o Patá fazia? O pool de empresa. Pegava um jogador, nós vamos disputar agora o Paulista, precisa subir. Pega um lateral aí, o melhor lateral da segunda divisão aí. É o fulano. Quanto você quer tanto? Fala para uma empresa, você vai pagar o salário dele 2 meses, 3 meses. A empresa paga. Sim. É isso que o Patá fez. Cada empresa pagava um jogador. Aí o Noroeste montou aquele timaço que acabou... 87, 88. Nossa! Vixe, foi um time... Eu joguei eu tive o privilégio de ter jogado naquele time. E o Edson, eu fui diretor de futebol naquela época. O senhor trouxe o Catanossi para cá também? Sim, tempo do Catanossi. Sim. Foi para lá, veio o Catanossi, mas nós trocamos também o Fonseca veio também, não foi? Fonseca veio... Foi o Esquerdinha do São e Paulo, o Vaguinho. O Vaguinho. Aí nós demos o Vaguinho e o Esquerdinha em troca do Fonseca, que era um quarto zagueiro, né? Esse foi acerto que o presidente fez. E eu que fui até levar e trazer. Eu era diretor de futebol. O Farinha, para você ver, na época do nosso time de júnior, você vê como que a base é importante, né? Você vê do lado de baixo. Base. O nosso time tinha Vaguinho, tinha Esquerdinha, tinha Modesto, Marcos Coco, Marquinhos, Maurício Cozinho, Roger, tudo filho de Bauru. Isso que o Noroeste devia fazer de volta, dar oportunidade. Pegar jogadores de Bauru da região e formar uma base forte. Em Bauru, até hoje, se você andar nas vilas aí, você vê moleque jogando na rua, que você não acredita que ele faz. Isso. Então tem que dar oportunidade. Abrir, que nem era antes, fazer peneira de novo. E os times de fora fazem peneira aqui, leva o jogador embora. O Grêmio leva, o Atlético Mineiro leva, o Atlético Paranaense leva. Faria, eu tinha minha escolinha, chamava Escolinha de Futebol Brasileirinho. Um dia eu pedi para que a escolinha fosse conhecer o campo lá. Sim. Mas a minha intenção era levar as crianças e as crianças ter um dia bacana lá com os jogadores, conhecer o campo. Interagir, conversar com os jogadores. Isso, era a minha intenção. Porque depois o menino sai de lá, chega em casa e falou, pai, eu fui conhecer o Campo Noroeste, puxa, o jogador lá é isso, vamos domingo assistir o jogo? Chama o vô, chama o tio. Essa era a minha intenção, você entendeu? E infelizmente não aconteceu isso, sabe? A gente chegou lá, quem estava de diretor na época lá, eu coloquei. A minha sorte é que o Carlos era o treinador de goleiro e o Juninho, treinador do time profissional. Sim. Eu levei os meninos para tirar foto no campo, aí vem um rapaz lá, Modesto, tira esses meninos do campo, não pode. Falou, só vou tirar uma foto, é criança, pô. Aí o Carlos percebeu, e o Juninho chamou os meninos, sentou ali, tirou uma foto com os meninos, deu autógrafo, o Gileno deu autógrafo para garotada, sabe? Foi o que aliviou. Mas essa era a minha intenção. E o Noroeste devia fazer isso. Ir nas escolas, convidar as escolas para ir conhecer o clube, conhecer o campo. Não fechar as portas como estão ali, né? Porque... Precisa liberar. Tem que liberar. Para trazer a comunidade para o campo. Isso, e para as crianças saber que onde que é a expectativa deles, que joga futebol, é o Noroeste. Sim, você entendeu? Em Bauru, é o Noroeste. Não tem fazer outro lugar. A ponte aqui para depois subir. Isso, Aqui passaram os grandes jogadores, Lela, né? Passou
Baroninho, né? E tudo de Bauru. Jogadores que passaram por aqui e foram embora, né? E se tornaram grandes craques, né? Sim. Contar histórias e mais histórias. É só abrir as portas ali, fazer peneira que nem era antes, porque hoje mudou Picolé, tudo. passou por aqui, que eu trouxe de Pirajuí. Se o Noroeste fizer isso, eu garanto para você, Faria, que em 2, 3 anos tem um time montado e só filho de Bauru e região, e você vai ver o timão que eles vão montar aí. Monta de Bauru e região. Sim. Mas demora uns 2 anos, tem que ter tempo. 2 anos, né? Tem que ter. O Palmeiras tem base, São Paulo tem boa base, Sim. né? O Corinthians, como você viu, foi campeão da Copa São Paulo, tem que aproveitar essa molecada, né? Sim, começar encaixando devagarinho. Então, não tem nenhum gênio, que nem você via, que nem o Denner, aquele Denner da Portuguesa que morreu. O Denner, vocês que estão, a maioria que está hoje assistindo o programa, nem sabe quem que é Denner. Só viu o nome do prêmio Denner ali na Copa São Paulo. Era um neguinho, um criolinho que apareceu lá na Portuguesa. O cara catava a bola no meio do campo, driblava todo mundo e fazia o gol, virou um inferno. Aí os adversários ficaram loucos. Aí o Vasco da Gama, porque o Vasco também é descendência portuguesa, conversaram, o Vasco emprestou ele. Lembra disso aí? Lembro. Aí o Vasco levou esse Denner para lá. Ele estava emprestado ou vendido, ninguém sabia que jeito que ele estava, mas estava lá no Vasco. Aí, num fim de semana que ele veio para cá depois do jogo, ele voltando para lá de carro, né? Sim. Ele teve um acidente de carro e ele já era meio pequenininho e afundado, morreu enforcado num acidente de carro com o cinto, estava usando o cinto de segurança e morreu, coitado. E aí virou até aquela briga na Portuguesa, quem que ia indenizar a família, né? Se era a Portuguesa ou era o Vasco, não me lembro o que deu, mas faz muitos anos isso, né? Mas pedra preciosa, só para contar isso, nossa, tem que fazer craque, fazer jogador. Mas para isso tem que abrir as portas, né? Sim. Fazer que nem era antes, fazia peneira. Eu fui fazer uma peneira lá, 200 moleque. Só que todo mundo tinha a oportunidade de mostrar o seu futebol ali dentro, você entendeu? Agora não, agora mudou tudo, eu não sei. Agora numa peneira você não pode colocar o moleque 5 minutos e tirar. Tem que fazer a peneira você. Se você vai voltar só domingo que vem, ou semana que vem, à tarde, de manhã, faz peneira durante a semana mesmo. Tem moleque que pode ir durante a semana, no contraturno da escola. Pelo menos meia hora para você ver, porque às vezes o moleque fica nervoso, não tem jeito de você mostrar em 5 minutos. Como o Cafu. O Cafu da seleção brasileira, dizem que passou no Palmeiras, passou no Corinthians. Esses tempinhos não dava tempo. Chegou no São Paulo, acertou ele. O maior do mundo, campeão do mundo, capitão da seleção brasileira. Porque teve oportunidade, né, Faria? Então, futebol é muito complicado. Às vezes você não... Agora os caras falam, não, o Pelé foi no Corinthians, no São Paulo, para mentira. O Pelé foi direto para o Santos. O Pelé foi pego daqui e levado direto para o Santos, para treinar no Santos, já com 15 anos, para 16. Isso foi acerto para ir para o Santos direto. Sim. Bom, acabou o programa, nós vamos precisar voltar outro dia para contar mais mentira aqui. Tem bastante história para contar, né, Faria? Mais história, Modesto. Agradecer o Modesto, Modesto. Obrigado. Tá bom, eu agradeço. Agradecer o pessoal lá que liberou você para vir para cá, né? Mandar aqui um forte abraço lá aos companheiros lá da prefeitura, né? Tranquilo. É o pessoal que vem incentivando a gente aí esse tempo todo aí. E deixar um forte abraço aqui para os espectadores aí da TV Prevê. Obrigado, é o Modesto que jogou no Noroeste um bom tempo, deu muitas alegrias para a torcida do Noroeste. Não, você não teve chance na época de ir para Time Grande? Tive, Faria. O Palmeiras, o Fecina, foi para o Corinthians, ele queria me levar, e depois o Santos. Mas na época era diferente de hoje, né? Você tinha o passe preso ao clube, né? Então, infelizmente, os dirigentes da época não me venderam. E eu acabei sendo prejudicado, né? Já falei várias vezes, aquele tempo era regime de escravidão. Hoje você assina um contrato por 4 anos com a multa rescisória. Regular é isso. E também se o cara quiser fazer hoje, eu ganho R$3.000 por mês no Noroeste, um júnior aí. Ele vai pôr o seu valor de multa contratual por 30, 40 milhões. É ilegal. Imoral e ilegal. Tem que ser proporcional ao que você ganha, né? Aí apareceu um grande... É verdade que o time formador tem que ganhar. Você formou o jogador, formou. O time grande quer levar, vai ter que pagar. Paga e vai embora. Naquele tempo não. Naquele tempo, se o presidente não gostasse de você e invocasse, se desse 50 trilhão de euros, não levava você. Era passe. Lei do passe. O passe pertencia ao Noroeste, é o Noroeste que vendia por dinheiro que ele quisesse.
Hoje não tem mais isso. Graças a Deus, a Lei Pelé que fez isso. E eu peguei essa época aí e eu perdi a chance de ter jogado um time grande, né? Time grande. Mas passou. Tudo bem, já Tá passou. bem né? hoje. A gente tem bastante amigo no futebol aí, o importante é isso. E continuou inteiro, porque muitos aí quebraram e ficaram aí sem poder jogar. Verdade. Obrigado, Modesto. Obrigado, eu agradeço. E um abraço especial ao pessoal da drenagem lá, do meu setor lá, né? Senão não posso esquecer. E logo você volta para cá. Vamos fazer outra entrevista aí. Vamos, nem que for depois de outubro, sim, né? Sim, tá bom? Tô no aguardo aí. Um abraço, Modesto. Obrigado, viu? Obrigadão. Obrigado à minha equipe que me ajudou, colaborou comigo aqui, como sempre faz, né? Para nós podermos fazer esse programa e levar para vocês aqui. Tem muitas cabeças pensantes. A minha equipe é muito grande, né? Para poder levar um programa até você. Muito obrigado a todos vocês da minha equipe. Obrigado a você, telespectador da TV Prevê, telespectador do Enfoque Esportivo. Graças a você que esse programa é uma das maiores audiências do interior de São Paulo. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigado à nossa direção também da TV, cada dia melhorando. Nós entramos aqui, aquele cheiro de Casa Nova, você viu, não viu? Cheirando Casa Nova, tintinha tudo nova. Toda vez é assim, então está melhorando bastante, só temos que agradecer ao Renato e ao Renatinho Zaide, que está cada dia melhorando para nós aqui, para os servidores da casa. E obrigado principalmente ao meu amigo, grande amigo meu, esse amigo que me ajuda, me incentiva e me estimula e me dá inspiração. Meu amigo Jesus Cristo. Beijo para você, Jesus.